fui contratado por tudo que eu fiz na minha carreira. Com certeza nós vamos buscar voos altos, colocar o Goiás, principalmente no cenário de Série A, onde ele nunca deveria ter saído. A pressão é um privilégio e esse desafio é importante. Depois da prévia, agora sim, vamos à entrevista completa do novo técnico do Goiás, Márcio Zanardi. Se inscreva no canal, acompanhe. O que o torcedor pode esperar da filosofia do time do técnico Márcio na Série B do Brasileiro? Porque ultimamente o torcedor viu um time frio em campo, um time sem a alma verde, sem o sangue verde. E contigo veremos o Goiás forte novamente, um Goiás guerreiro, um Goiás com sangue verde? Primeiro, boa tarde, prazer falar com você. Se você conhecer um pouco a minha história, o meu currículo, pode ter certeza que uma das coisas que são inegociáveis é essa vontade de jogar e vontade de representar essa camisa. Fui contratado por tudo que eu fiz na minha carreira e por mais que eu seja, falam que eu sou jovem, eu tenho 45 anos e com certeza nós vamos buscar voos altos, colocar o Goiás, principalmente no cenário de Série A, onde ele nunca deveria ter saído. Então, meus trabalhos, os meus times são times com muita intensidade, com muita autonomia de jogo, com muita pressão e a gente vai mudar esse cenário e com certeza voltar a sorrir aqui dentro. Márcio, Edson Júnior da Globo CBN. Você está chegando num time que está em crise, mas ele não está em crise em 2024. Ele está em crise há alguns anos. Um pouco mais, um pouco menos, mas ele está em crise em alguns anos. E você, na carreira profissional, não pegou ainda um time de massa em crise. Esse tipo de situação pode atrapalhar um pouco o fato de não ter ainda vivido essa situação, não ter passado essa experiência, para que se possa colocar o Goiás nos eixos? Boa tarde. Bom, acho que foi um privilégio eu não passar por isso, né? Eu acho que se eu fui contratado é porque, infelizmente, tinham problemas, né? Aqui no Brasil, você é lembrado por algumas gestões quando as coisas não andam. Então, fui contratado para colocar esse trem aí no eixo, né? Nos trilhos. Como eu falei para você, falei para o André, eu estou no futebol desde 2006, né? Então, são 18 anos de trabalho. Fiz por merecer chegar aqui, me preparei para isso. Sou um cara que trabalhei 7 anos no Corinthians, trabalhei fora do Brasil, Santos, Portuguesa, Guarani, São Bernardo. Isso faz parte. Quando o Lucas falou que um amigo disse, eu que falei isso muito para ele, né? Pressão é um privilégio. Na entrada do estádio Arthur Ashe, na série Break Pot, quem entra ali para jogar sabe que pressão é um privilégio e esse desafio é importante. Então, nós vamos passar por momentos bons, momentos ruins. A gente precisa ter muita tranquilidade para tomar as decisões e não perder as convicções. Então, estou preparado para buscar esses desafios e colocar o Goiás na Série A. Boa tarde, Márcio. Rafael Seba, TV Anhanguera, Grupo Globo. O Lucas falou de 4 a 6 reforços, né? Se você já fez uma análise do elenco e se isso realmente seria suficiente para deixar a equipe competitiva, porque pela opinião geral aqui precisa de mais. Se alguém discordar, pode falar. Boa tarde. Hoje o futebol é feito de estudos, né? Quando começou a sondar o meu nome para vir para cá, com certeza eu e meu staff todo já estamos trabalhando em cima do elenco. A gente tem total ideia do que nós vamos encontrar aqui. Confio muito no campo e no meu trabalho, né? Então, fica difícil você falar o que foi feito, o que aconteceu. O Lucas me conhece bem, ele sabe a forma que eu trabalho, ele sabe a forma que eu gosto de jogar. Ele é muito capacitado para poder buscar jogadores para que possam entrar dentro do modelo que eu quero. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. Se o Goiás perdeu
numas quartas de final, se o Goiás não está sendo protagonista, alguma coisa está errada. A gente precisa mudar, colocar as coisas nos eixos e trabalhar. Então as coisas têm que entrar no eixo, fazer com que esse clube volte a vencer e volte a sonhar ao tão sonhado acesso. Boa tarde, Zanardi, Pimenta do Mais Goiás. Você falou da sua amizade com o Lucas, mas também, claro, tem amizade e profissionalismo. De certa forma, isso te deixa mais tranquilo vir para cá ou mais pressão? Porque, com todo respeito ao torcedor do São Bernardo, uma coisa é você treinar o São Bernardo, outra coisa é você vir treinar o Goiás, um time de Série A que está na Série B. Queria saber se isso te deixa mais tranquilo ou essa pressão, até mesmo nessa amizade de vocês. Boa tarde. A amizade, ela tem que ser verdadeira para que as coisas possam acontecer. Mas eu tenho certeza que o Lucas me contratou pelo meu currículo, pelo meu caráter, por tudo que eu fiz no futebol e venho fazendo. Como eu falo para você, hoje eu fiz todas as licenças da CBF, sou formado em Educação Física, fiz MBA em Gestão de Pessoas, fiz o curso da AFA, estou fazendo a licença da UEFA e ganhei vários títulos e formei vários jogadores. Se eu aceitei vir para o Goiás, é porque esse clube é um clube gigantesco e o desafio seria imenso e eu tinha que passar por isso. Então ninguém está aqui por amizade, ninguém está aqui porque é mais bonito, mais feio, ou é careca, ou não é, enfim, né? Olha só que coisa boa. Então tenho certeza que ele me contratou por tudo que eu fiz, por tudo que eu faço e principalmente pelo meu caráter. Então, tranquilo, não sento em cima de estabilidade. Se eu fosse um cara que quisesse estabilidade, eu ficaria no São Bernardo, onde eu tinha um grande salário, tinha autonomia, tinha resultado esportivo. Então, acredito muito que a gente possa fazer um grande trabalho, performar. Ganhei de São Paulo, ganhei de Corinthians, ganhamos jogos importantes, jogamos com todas as equipes que possam jogar, desde Novo Horizontino, Botafogo, quem mais que joga aqui? Guarani, Ponte, tinha uma mini Série B lá em São Paulo, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Paulista é o melhor regional do Brasil, então assim, já fui para o meu 3º ano jogando, sendo protagonista, e tendo muita coragem de jogar contra os grandes. Então, acho que foi por isso que o Lucas me contratou. Zanardi, boa tarde. William Rommel, site Esporte Goiano. Você disse que já tem ciência do elenco que vai ter em mãos, então com certeza você já sabe que tem 2 atacantes no elenco que juntos ainda não marcaram nenhum gol na temporada, que é o Ângelo e o Getúlio. Essa é a posição mais carente que você realmente já passou com o Andrino? Quero uma camisa nova aí, porque os que estão aqui não dão conta? Boa tarde, William, né? Seria leviano da minha parte falar de A, B ou C sem você conhecer o jogador. O futebol é peculiar, tem várias situações que acontecem dentro do dia a dia. O Lucas já sabe as peças que eu preciso, sabe do modelo que eu quero. E a gente vai analisar, vai olhar. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. Como eu falei, se eles tivessem feito os gols, se o Goiás estivesse muito bem, eu não estaria aqui nesse momento. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante, a gente vai ter que ser muito correto, vamos ter que erguer a manga, né? Como o Lucas falou, a gente está vindo aqui também abrir mão da minha família, deixei minha família em São Paulo, né? Deixei toda a minha estrutura para poder estar aqui full time, para poder trabalhar diretamente no CT, vivenciar o CT, como eu fiz desde Santos, desde Guarani, desde São Bernardo. Eu só acredito no campo e no dia a dia, então eu não posso comentar sobre jogadores sem conhecer. Então os resultados não foram bons. Que bom, porque eu estou aqui hoje, né? Então estou muito feliz de poder estar aqui, poder fazer parte, sem dúvida nenhuma, do Goiás e poder entrar para a história desse grande clube. Oi, Zanardi, eu sou Alexandre do Jornal Popular. Você tem aí 2 semanas de treinos até a estreia da Série B e depois você começa a encarar jogos com meio e final de semana, mas tendo um pouco de dia por causa do espaço desse mês que tem competições internacionais, então você vai ter tempo entre os jogos para treinar.
Eu queria saber se seu planejamento nesse primeiro mês assim seria de tentar implementar suas ideias nesse começo antes da Série B e fazer esses ajustes durante os jogos nesse começo de mês. É por aí que você está pensando mesmo sobre as suas ideias de jogo com o atual elenco, com os reforços que vão chegar? Boa tarde. Se eu for sincero aqui, eu gostaria de ter 3 meses de pré-temporada, poder ter tempo para trabalhar, mas o futebol brasileiro, infelizmente, não é dessa forma. Mas eu ainda tenho 2 semanas, com certeza vou colocar o que eu acredito, porque a minha ideia, meu modelo, minha gestão me trouxe até aqui. Então eu tenho que mudar, eu tenho que fazer o que eu acredito. Claro que com muita tranquilidade. Enquanto eu estou aqui, passando a tarde na Serrinha, minha comissão já está trabalhando lá no CT, com todos os dados, com todas as informações, com todo o nosso planejamento, porque a gente não pode perder tempo. Então a gente vai ter que corrigir, vamos ter que trabalhar bastante, colocar o que eu acredito. Então é o que eu falei. Eu tenho as minhas convicções e a gente precisa fazer esse time jogar, esse time voltar. Então, claro que se tivesse muito tempo seria melhor, mas não é dessa forma. Então a gente tem que saber, não adianta vir aqui reclamar porque não tem tempo. A gente tem que trabalhar, contar com o resultado para que as coisas possam acontecer naturalmente. Márcio, boa tarde. Caio Munif, da Rádio Difusora de Goiânia. Márcio, o Goiás, nos últimos 3 anos, ele acumulou mais de 10 treinadores, acredito eu, se não estou enganado nos números. Eu queria saber de você, do seu projeto, se isso foi um desafio a mais vir para um clube com esse histórico recente, visto que você estava numa equipe muito bem estabelecida, fazendo um grande trabalho, e aí você sai dessa equipe e vem para um clube que está no momento de pressão, como vocês já frisaram, e um clube que também tem esse histórico de muitos treinadores nos últimos anos. Boa tarde, Caio. As trocas de treinadores são sempre muito ruins para o processo. É que nem eu sempre falei, as pessoas que contratam, elas precisam ter muita ciência do que estão procurando, né? Então, precisa ter convicção. Mas, às vezes, quem está do outro lado não tem a capacidade de poder analisar o treinador, né? Não adianta me contratar, achar que eu vou ser um treinador que vou dar chutão, que vou brigar por A, B ou C. Precisa saber entender a minha ideia de jogo, a minha forma de jogar, e por isso que eu vim para cá. Então, volto a falar, se eu quisesse ter um pouco de estabilidade, eu ficaria onde eu estava, onde o clube em 5 anos só trocou 3 treinadores, um porque infelizmente faleceu pela Covid, outro que recebeu uma proposta para sair e eu assumi. Então, modelo de gestão hoje, você vê o Vojvoda, você vê o Abel Ferreira, então você vê as pessoas, os treinadores que têm tempo, que são longevos, que conseguem performar, ter tempo para colocar suas ideias, com certeza os resultados aparecem. Então, espero que comigo seja dessa forma, e eu também aceitei esse convite, porque eu acredito muito nesse clube, que a gente possa fazer história. Então, sem dúvida nenhuma, estou muito feliz e muito empolgado e entusiasmado de poder fazer história aqui de novo. Humberto Castro, da PUC TV. Bem-vindo, Zanardi. Nesse período curto aí de preparação, né, você pretende fazer jogos, treinos amistosos, precisa conhecer mais o elenco. Conhece quem dessa rapaziada aí? Já trabalhou com quem, hein, professor? Prazer falar com você. Voz bonita, né? Não tem problema. Cara, com certeza, faz parte das avaliações a gente fazer jogos treinos, mas precisamos entender dentro da logística, né? Então, algumas coisas importantes a gente tem que fazer. Então, a gente já está correndo contra o tempo aí, né? Então, eu conheço bem esse elenco. Não tive o prazer de trabalhar com ninguém, só de acompanhar dentro dos trabalhos, né? Então, cheguei hoje, conversei muito com o Tadeu ali também, trabalhou com o Kaique, que foi meu centroavante lá no... Então, a gente acompanhou desde quando jogava em outros clubes, né? No Oeste, enfim. Então, a gente conhece bastante, né? Então, trabalhar agora, conhecer os atletas no dia a dia
e poder fazer com que eles possam evoluir dentro e fora de campo. Lucas Andrino, diretor de futebol, e Márcio Zanardi, o técnico, os dois vieram do São Bernardo. E aí, você torcedor do Goiás, gostou ou não gostou? Vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. O espaço está aberto para você, torcedor esmeraldino. Com os dois, o Goiás sobe para a Série A? Como vai ser a participação na Copa do Brasil? Fique à vontade no chat, participe comentando. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web, se inscreva em nosso canal no YouTube. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Compartilhe!